Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque do Notícias do Front. Você está comigo mais uma vez no nosso encontro semanal pecuário aqui no Mini Front, edição número 381, que está indo ao ar no dia 11 de julho. Está sendo gravado nesse momento, quinta-feira, encerramento dessa segunda semana de julho. Pessoal, dessa vez a gente vai falar um pouquinho sobre o que está acontecendo no mercado pecuário, mas também de um pouquinho de macroeconomia lá no final. E o frio, como é que foi? Veio forte aí o frio ou não? Pois é, o frio veio forte não só em intensidade, mas também e talvez de maneira muito marcante do ponto de vista de extensão territorial. Certamente ele produziu seus efeitos, o pessoal do café sentiu bastante, principalmente ali na região do sul de Minas, e isso certamente é evidente que vai ter as suas consequências. Do ponto de vista pecuário, a gente está vivendo exatamente o que eu denomino nas palestras da área cinzenta de previsão de preço de curto prazo. Aliás, isso talvez seja até uma redundância. Falar em previsão cinzenta de curto prazo é uma redundância, porque a previsão de curto prazo ela já é difícil de ser feita e nós estamos nessa área cinzenta das previsões de curto prazo, é uma área mais difícil ainda, porque a gente está naquela área entre boi de pasto e boi de confinamento, não é nenhuma coisa nem outra. O fato é que sim, o frio é possível que esteja fazendo as suas consequências no sentido de que nós observamos um atacado em linha, um atacado estável, porém uma escala um pouco mais longa. Certamente, em alguma medida, o frio tem a sua contribuição nesse sentido, mas, sinceramente, eu não creio que ele seja o principal causador desse alongamento de escalas que a gente viu em algumas localidades, movimento já iniciado há mais ou menos 10 dias. Eu acredito muito que nós estamos vendo agora no mercado de julho justamente a desova dos bois de semi-confinamento e da terminação intensiva a pasto, ou como eu chamo TIP. Semi-confinamento, lembrando no meu conceito de ex-nutricionista, né, nutricionista aposentado, que eu sou, é aquele suplementação de ração concentrada até 1,25% do peso vivo. Acima de 1,25% peso vivo, ou seja, 1,5%, 1,7%, 2%, às vezes até um pouquinho mais do que 2%, é o que eu chamo de terminação intensiva a pasto. É praticamente um confinamento, porém um confinamento em pasto. No passado, isso ainda existe, muita gente chama de confinamento em pasto, confinamento expresso e por aí vai. Eu prefiro chamar de TIP. Então agora é a hora do boi do semi e do boi do TIP. Lembrando que com o período de chuvas foi mais avançado do ponto de vista de tempo, temporalmente falando, é esperado de que a entrega desse animal acabe não ocorrendo em junho, mas sim em julho. Eu acho que é isso que está acontecendo. Paralelamente a isso, a gente observa uma entrega mais forte por parte dos parceiros dos grandes frigoríficos. É uma estratégia já conhecida, bastante conhecida no mercado, as grandes indústrias brasileiras cevarem, como a gente diz na prática, alguns grupos de pecuaristas, associações, enfim, para programar entregas ao longo do ano, e muitos desses pecuaristas são, obviamente, sujeitos mais intensificados que terminam, que suplementam os seus animais com um produto de maior intensidade, e isso tem feito uma entrega, tem originado uma entrega por esses parceiros nesse momento. Além disso, a gente também observa animais de confinamentos próprios, animais próprios em confinamentos da própria indústria, abastecendo escala. Então esses três fatores, relembrando, boi de semi-confinamento e TIP, uma entrega mais robusta de parcerias de gado, contratos firmados entre grupos de produtores com a indústria há alguns meses atrás, iniciando suas entregas mais fortemente. E os próprios animais das indústrias, oriundos na maioria das vezes de confinamentos próprios, também
tem certamente, a gente observa de maneira clara algum impacto nesse alongamento de escalas. Lembrando a vocês que todas essas informações vêm no oferecimento de MSD, olha aqui, ó, MSD, Saúde e Reprodução Animal, Vemax da Fibro, Aglomerax da Conan, Boitel da Agropecuária Grande Lago, Bifet da Vacinar e, por fim, Frigorífico Minerva. Dito isto, eu lembro a você que essa situação de alongamento de escalas, ela não é homogênea. Tem regiões claramente indicando de que a oferta continua picada e a oferta continua sem representar um volume altíssimo, mesmo nesse momento. Isso não é homogêneo, mas está ajudando o mercado, principalmente o mercado de São Paulo, um pouco do Mato Grosso do Sul, mercado de Minas, a entrar num momento mais tranquilo de escala. Mesmo aqui em Goiás eu posso dizer claramente que isso está acontecendo. O mercado está numa fase em que ele fica se perguntando: para onde eu vou? Eu rasgo lá para o rumo dos 170 ou eu fico nesse chove no molha de 162 a 165, né, embalado por essa novela de habilitação de novas plantas para a China? Vai habilitar em julho, vai habilitar em agosto, vai habilitar 40, 20, 19, enfim, essa novela segue e acaba embalando esse momento do mercado que fica se questionando para onde ele vai. Lembrando a você que você já se fez a pergunta de o quão é importante a nutrição no seu modelo de produção, no seu sistema de produção? A nutrição eu sempre traduzo como a gasolina. Você pode colocar uma gasolina de maior octanagem e ter um maior desempenho no seu animal, e pode diminuir um pouquinho a octanagem da gasolina. A mesma coisa em relação à suplementação mineral. Você pode trabalhar com um programa mais agressivo de suplementação ou um programa menos agressivo de suplementação. Obviamente tudo isso tem que estar orquestrado por um bom técnico, e muitos dos técnicos do Brasil são justamente colaboradores das indústrias de nutrição. Indústrias estas que estão organizadas na Asbram, uma entidade que reúne mais de 70% do mercado, que viabiliza, discute e, por que não, universaliza excelentes práticas de produção, de comercialização, de venda desses suplementos. Pergunte a você mesmo, ao seu fornecedor, se ele é filiado à Asbram. Certamente é uma forma muito inteligente de você investir em suplementação com o máximo da qualidade e da segurança possível. Recadinho dado. Eu pergunto a você, onde você acha que o mercado vai? Será que ele rasga aí a 170? Rumo aos 170? Ou será que ele fica nesse chove não molha aí dos 162, 165? O fato é que, se você nos escutou um dos últimos Mexendo na Bolsa, nós dissemos que os diferenciais entre os meses estavam muito abertos. Na época eu disse o agosto com outubro na faixa de R$ 6,00 e o setembro com outubro na faixa de R$ 3,00. Pois bem, quem fez essa operação já está tendo excelentes lucros. O diferencial setembro, outubro baixou para um pouco menos de R$1, de R$2, desculpe, R$1,90 mais ou menos, e o agosto, outubro está orbitando na casa aí de R$4 a R$5. Eu particularmente estou com uma boa posição nesses spreads. Espero que você tenha feito o mesmo e pode estar desfrutando de um excelente lucro na bolsa. Pessoal, é isso. Eu finalizo por aqui dizendo a você que o Front Premium está lá te esperando, né? Você vai saber por quê. Nessa semana, mais precisamente ontem, no dia 10 de julho, foi um dia emblemático para a seguinte frase: o ambiente fora da porteira cada vez mais influencia no ambiente de preço dentro da porteira. Isso é muito verdade para 2019, mas principalmente 2020 e diante. Por que essa frase é verdade? Por que eu estou dizendo isso? Saiba lendo o nosso Front Premium e ajude o Hospital de Amor de Barretos. Um abraço, até a próxima semana. Fiquem todos com Deus. Até lá!